Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom dia, pessoal. É um prazer a gente estar aqui no nosso Congresso Acadêmico, continuando com essa sessão. Nós vamos falar hoje de Covid, né? Um assunto todo promissor e um assunto do momento. E o assunto de hoje são as promessas terapêuticas. Nós teremos certamente uma mesa muito boa e com pessoas experts nessa área. Nós teremos vários experts nessa área falando sobre esse assunto, desde a UTI, como a pesquisa dessa área. Então estará conosco aqui a professora Flávia Machado, o professor Flávio Freitas falando sobre a UTI. Nós teremos o professor Dante Lang falando sobre as drogas, sobre a hemoterapia e o que nós podemos fazer dentro desse caminho. O professor Ricardo Dias falará sobre os novos antivirais. O professor Roberto Paulo Abrão vai falar sobre heparina e também contar um pouco para nós aí das unidades respiratórias. O professor Arnaldo Colombo estará falando para nós sobre a pesquisa dentro dessa área, os patógenos emergentes. Então, certamente, nós teremos uma mesa muito boa de uma doença que cura mais de 90% dos pacientes sozinho, mas, quando nós temos problemas, eles são problemas sérios. Agradeço também as intérpretes de Libras, né? A Paloma e a Elaine estarão aqui interpretando Libras para nós. Muito obrigado. Eu queria começar pedindo para a professora Flávia falar sobre os doentes graves. Ela tem uma enorme experiência no assunto. A professora Flávia está vivendo a UTI do Hospital São Paulo e eu queria aproveitar também para agradecer à professora Flávia, em nome dela, fazer essa reverência a toda a linha de frente do Hospital São Paulo, que está trabalhando arduamente aí neste momento, e ela representa muito bem isso. Ela praticamente se mudou aí para a UTI do Hospital São Paulo para trabalhar. Muito obrigado, professora Flávia. Logo depois, na discussão, estará também o professor Flávio, da mesma disciplina, de terapia intensiva, de dor. Então, será um prazer tê-los aqui. Obrigado, professora Flávia. Só do tempo, nós tentaremos ter mais ou menos uns 12 minutos para cada apresentação, para a gente ter um tempo grande para discussão no final, que eu sei que a plateia vai querer discutir. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Está tudo certo? Vocês estão vendo a minha tela? Está compartilhada adequadamente? É muito importante essa sessão, eu acho, né? Essa sessão tem o nome de promessas, mas a nossa visão aqui da terapia intensiva, nessa primeira apresentação, foi mais apresentar não só promessas, mas o que efetivamente nós estamos fazendo e o que nós temos na questão das Covid-19 nos pacientes mais graves. A primeira coisa que nós queríamos dizer é que nós estamos vendo algo que se chama sepse. Sepse, na sua nova definição, é a presença de disfunção orgânica decorrente da desregulação da resposta inflamatória frente à presença de um agente infeccioso. No caso aqui, estamos frente a uma sepse viral. E é isso que leva o nosso paciente à terapia intensiva. Estamos todos muito focados na disfunção respiratória, mas o que nós temos visto nesses pacientes é sim a disfunção de múltiplos órgãos e, com isso, uma letalidade bastante elevada. Nós estamos acostumados com essa letalidade elevada na sepse, infelizmente, né? Um paper recente do Lancet mostrou que 11 milhões de pessoas morrem de sepse todos os anos no mundo. No Brasil, nós temos análise disso em um estudo que foi representativo das UTIs brasileiras, e por esse estudo, uma amostra aleatória de UTIs, se estimou que morrem por ano no Brasil 230 mil pessoas, somente dentro das unidades de terapia intensiva. Mas o que nós temos agora é, em adição a isso, Covid. Né? E só em 4 meses aí foram ceifadas quase 80 mil vidas no Brasil. É claro que uma coisa não se soma à outra, existe uma certa sobreposição, mas é esse o nosso cenário hoje. Sepse viral, que muitas vezes leva o nosso paciente a ter como consequência sepse bacteriana. E aqui tem um grande diferencial entre a sepse que todos nós estamos acostumados a ver, a sepse bacteriana e a sepse atual que nós vemos. Como muitos de vocês sabem, existem diretrizes muito claras de como a gente deve tratar a sepse.
Existe o pacote da primeira hora, em que fundamentalmente a gente avalia o doente, avalia a perfusão tecidual, coleta culturas, mas faz antimicrobiano na primeira hora. E otimiza hemodinamicamente aqueles pacientes mais críticos. Então, qual é a principal diferença, eu diria, hoje, e nós vamos ter uma aula abordando isso? É que nós estamos tratando uma sepse viral sem dar antiviral. Ou seja, nós não temos nenhum antiviral específico. Então, a gente tem que imaginar o cenário em que eu estivesse tratando uma sepse bacteriana e não estivesse dando antibiótico. Não estivesse neutralizando o agente agressor. E isso é algo que realmente precisamos mudar, e é sobre isso que nós teremos aí esta aula de o que temos de hoje em termos de antiviral para esses pacientes. Um outro aspecto interessante da questão da terapia intensiva é por que os doentes morrem. Nós temos já internados na nossa unidade aqui, do Hospital Universitário, do Hospital São Paulo, 318 pacientes com Covid confirmado, alguns deles com Covid presumido. E o que nós temos visto é que eles morrem de choque, eles morrem da disfunção hemodinâmica. Até hoje já perdemos várias vidas, mas nenhuma delas por uma hipoxemia refratária. Então, este cenário do paciente que morre por estas causas que vocês estão vendo é o cenário atual da nossa terapia intensiva, em que nós precisamos, sim, de um time de intensivistas para cuidar de um paciente de extrema gravidade. Como é que a gente faz isso, né? Na verdade, como é que evita que o paciente morra dentro da UTI, sendo que nós não estamos dando um antiviral? Nós fazemos o quê? A gente provém sustentação à vida. A gente provém sustentação à disfunção orgânica que aquele paciente tem. E para isso a gente precisa de estrutura adequada, insumos adequados, recursos humanos. Todo mundo fica falando de ventilador, mas tem que ter a equipe multi que faz todos esses esforços. Nós precisamos de regras de uso de equipamento de proteção individual, fluxos específicos para pacientes COVID e não COVID, protocolos de tratamento, vamos falar um pouquinho sobre isso, treinar a nossa equipe nesse novo desafio, desenvolver estratégias alternativas de comunicação interna, comunicação externa e também, muito importante, manter a equipe coesa, com apoio contínuo para enfrentar esse desafio. Então, quando a gente olha uma UTI, né, em coorte, o que a gente vê é isso, uma equipe multidisciplinar atuando nos pacientes, mas muitas vezes as pessoas não percebem que a UTI também é isso aqui, ó, né? Não é só o beira-leito e ação, e a salvar a vida e ressuscitar, é também o controle de qualidade, os registros adequados que permitem a nós entendermos o que está acontecendo com o nosso paciente. E como eu disse, é uma equipe multidisciplinar. Assim, a forma como nós passávamos visita multidisciplinar antes, né? Aqui no nosso HU, no nosso setor, nós temos uma residência multidisciplinar, com todas as equipes presentes, né? E hoje, adaptações para isso é o time dentro do coorte, o tripé, médico, físio e enfermagem, passando visita, mas usando estratégias adequadas de comunicação com a equipe de fora, que é formada por psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos, odontologistas, ou seja, todo o suporte que esta equipe precisa, que o paciente precisa para que a gente tenha um desfecho adequado. Em termos de tratamento, o que nós podemos prover? Nós vamos ter uma abordagem específica sobre a terapia viral, né? Nós sabemos que muitos desses pacientes precisam sim de antibiótico-terapia para bactéria, né? Lembrem-se que a apresentação clínica inicial desse doente é chegar no pronto-socorro, muitas vezes, com a pneumonia comunitária grave. Nós não vamos saber tão simplesmente assim se é uma pneumonia viral ou uma pneumonia bacteriana. Então, sim, o antibiótico da primeira hora está indicado nesses doentes que estiverem graves. E quando eles vêm para a UTI, como a gente disse, o que você precisa é sustentação da vida, até que aquela infecção se resolva. Sustentação da vida e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, que são, infelizmente, muito mais frequentes nesses pacientes pela debilidade que eles apresentam. Então, nós vamos fazer ventilação mecânica, nós temos estratégias adequadas de sedação e analgesia, manejo hemodinâmico, terapia adjuvante, que vai ser tratada aqui em outras sessões, mas eu queria chamar a atenção para talvez a única terapia que até este momento nós temos alguma comprovação em termos de eficácia, que é o uso de dexametasona
para esses pacientes. Nós temos que ter uma preparação especial para fazer ressuscitação cardiopulmonar, visto que esses pacientes têm paradas cardíacas muito frequentemente, e o percentual de pacientes que faz disfunção renal é muito acima do que normalmente nós veríamos numa população de UTI. Portanto, terapia substitutiva renal faz parte desse arsenal terapêutico de forma importante. Então, se a gente observar a foto que eu havia mostrado antes, aqui a gente já vê duas coisas importantes dentro da terapia intensiva hoje. Suporte não invasivo, né? Então, lógico que a gente tende a pensar sempre que o doente vai estar ruim lá no ventilador, mas vamos lembrar que isso é progressivo. A maioria dos pacientes precisa de oxigênio, claro, mas hoje nós temos segurança para utilizar suporte não invasivo, tanto com a VNI clássica, quanto com o que se chama catéter de alto fluxo, e essas estratégias, não há uma comprovação científica, mas temos visto que muitas vezes nós conseguimos que esse paciente não seja intubado. Se ele precisa de ventilação não invasiva, é um outro cenário. E nessa outra parte da foto, a gente vê outra coisa muito importante, que é a monitorização hemodinâmica adequada desses doentes. Então, hoje, na terapia intensiva, todo intensivista ele é habilitado a fazer o que se chama de ultrassom do intensivista, então uma avaliação básica do funcionamento cardíaco e do pulmão, além de, logicamente, utilizarmos isso para passagem de acesso e tudo mais. Essa foto aqui, no meu entendimento, exemplifica bem o que é sustentação da vida. Então, como nós dissemos, quando falham as tentativas de suporte ventilatório não invasivo, nós precisamos intubar o nosso paciente e colocá-lo em ventilação mecânica. E aqui vai ser muito importante usar o conhecimento que nós já temos hoje de volumes correntes baixos, a otimização do que se chama pressão expiratória final positiva, ou seja, o recrutamento desses alvéolos que estão colapsados pela própria fisiopatogenia da doença. Então, esta conjunção, como modular a quantidade de pressão que a gente tem que dar dentro do pulmão, o volume corrente baixo para evitar lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, é uma arte importante que fazemos nós, médicos, juntamente com a equipe da fisioterapia na UTI. Esse paciente está na posição prona, né? Já há muitos anos nós usamos posição prona dentro da terapia intensiva. Existem estudos mostrando que deixar o doente nessa posição por 12 a 16 horas está associado com melhora do desfecho, ou seja, melhora de sobrevida. E esses pacientes, especificamente da COVID, são bastante respondedores à posição prona, e nós temos deixado eles, às vezes, muito mais do que 16 horas nessa posição. E de forma muito interessante, a posição prona tem sido usada também em pacientes acordados, ou seja, associado à ventilação mecânica não invasiva, associado ao catéter de alto fluxo. O paciente está acordado, não está sedado, ele não está intubado, e ele é colocado também em posição prona, com o objetivo de recrutar a região posterior do pulmão e reacoplar ventilação com perfusão, também tirando o peso do coração de cima do pulmão, ou seja, fazendo uma tendência a diminuir o colapso alveolar. Nessa figura, a gente também vê uma coisa interessante. Essa figura é antiga, né? Não antiga, mas ela é lá no começo, quando a gente usava hidroxicloroquina para os pacientes. Hoje nós não usamos mais, então vocês veem que o paciente até fica já com os dispositivos para fazer eletrocardiograma. E aqui nós temos um outro aspecto muito importante, que é a gravidade desses doentes representada pelo número de bombas de infusão que o paciente recebe, né? E nós temos recordes aí de pacientes usando bomba, mas observem o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando sedativos para que esse paciente se acople ao ventilador. E muitas vezes, hoje nós sabemos na terapia intensiva que nós devemos usar pouco sedativo, permitir o despertar diário, evitar bloqueador neuromuscular. E tudo isso tem que ser acoplado com um paciente grave que necessita, muitas vezes, sim, de sedação e bloqueio neuromuscular. Nós usamos a terapia hemodinâmica com vasopressores para manter a pressão, muitas vezes 2 ou 3 drogas em associação. Além disso, é claro que alguns pacientes nós precisamos fazer monitorização mecânica mais invasiva, mais fidedigna. Isso aqui, por exemplo, é um aparelho de EV1000 que permite calcular e medir o débito cardíaco, permite mensurar a quantidade de água extravascular pulmonar que nós temos. Vejam que esse paciente tem muito mais água extravasada dentro do parênquima pulmonar do que esse. E, em alguns casos, nós podemos também colocar o paciente em ECMO, como este exemplo aqui da nossa terapia intensiva. Para terminar, a gente também gostaria de lembrar que a terapia intensiva
não é só isso, né? Não é só colocar o paciente em ventilação mecânica e suportar a disfunção respiratória, não é só dar suporte à gravidade hemodinâmica, ao choque, e sim pensar de uma maneira mais coletiva e mais abrangente. Então, mesmo antes da Covid, muitas das nossas UTIs já estavam envolvidas no que se chama projeto de humanização, cuidado humanizado, que é centrado em 8 pilares, por exemplo, estratégias de visita ampliada, estratégias de comunicação, satisfação do paciente, participação dos familiares dentro da terapia intensiva, a promoção e tomar conta dos profissionais de saúde, prevenir doenças pós-UTI, como estresse pós-traumático, humanizar a arquitetura da UTI e também ter estratégias adequadas para a definição de cuidados de fim de vida. Então, esses 8 pilares, hoje, nós temos bem o entendimento de que eles precisam ser adaptados à realidade da Covid-19, por exemplo, desenvolvendo estratégias de visita virtual com a família, desenvolvendo muito apoio, grupos de apoio e discussão para suporte aos profissionais de saúde, estratégias de analgesia e sedação adequadas que consequentemente também reduzem o risco de doença, de patologias que aparecem depois da terapia intensiva, discussão principalmente de cuidados de fim de vida. Ou seja, todos esses 8 pilares precisam ser adaptados e é isso que nós fazemos hoje aqui na nossa UTI. Além disso, fazemos pesquisa, nós vamos abordar aí durante o resto da reunião vários dos aspectos que temos e vários desses estão em andamento nas nossas UTIs. O estudo de azitromicina já terminou, o estudo de corticoide terminou, o estudo de tocilizumab deve terminar essa semana. Esses estudos têm sido feitos em conjunto com a coalizão, representada por os hospitais aqui colocados e 2 redes de pesquisa, além de outros estudos em que estamos envolvidos, particularmente na Unifesp, no nosso setor, e em parceria com muitas das disciplinas da nossa universidade. Para terminar, eu queria dizer que nem sempre a gente consegue que o paciente saia de alta, mas temos tentado fazer o possível para dar aos nossos pacientes a sensação do calor do sol, a cor do azul do céu, mesmo quando eles ainda estão dependentes de ventiladores e precisam continuar conosco, né? Mas temos nos empenhado muito, o nosso time multidisciplinar, em tirá-los da UTI, devolvê-los às suas famílias, né? Essa foi a faixa em que a gente comemorou a nossa 100ª alta, e a gente continua contando as vidas, né? Cada coraçãozinho desse é uma alta. E ontem a gente deu a alta para esse paciente, que foi o nosso paciente 148. Muito obrigada a todos, obrigado ao nosso time que tem sustentado todo esse cuidado aos pacientes críticos. Muito obrigado, Flávia. A gente sabe o orgulho de trabalhar nesse sistema e trabalhar com esses pacientes, e o orgulho que nós, de toda a estrutura, temos de vocês. A professora Soraya me mandou mensagem que está assistindo a sessão, e ontem ela falou das mulheres da linha de frente e reverenciou você, a Jaquelina, a Lili, a Nancy, eu poderia colocar muitas mais, a Toninha, a Ieda, a Jane, a enfermagem toda do Hospital São Paulo, né, as fisioterapeutas. Então, é um time muito grande, são tantas e tantos, né, trabalhando para o bem do paciente. Então, eu gostaria que você levasse essa homenagem. Você vai ter que sair, o professor Flávio estará aqui também, da UTI com a gente, vai ter que sair para uma causa muito nobre, para o protocolo da Organização Mundial de Saúde de corticoide, que você faz parte, e hoje é o relatório final, e a reunião é no mesmo horário, uma reunião mundial. Muito obrigado por estar aqui com a gente no mesmo tempo. Professor, continuando, nós vamos falar de outra opção terapêutica bem promissora, né? O plasma dos pacientes, para os pacientes, o plasma de convalescentes, e para isso nós também temos outro craque aqui, o professor Dante Lang, é professor afiliado aqui da Unifesp, é professor da Santa Casa, ele é presidente da Associação Brasileira de Hemoterapia, Hematologia e Terapia Celular. Então, é expert nesse assunto, também acho que é algo que vem vindo e ele vai contar um pouco para nós. Obrigado, professor Dante. Bom, muito obrigado. Acho que minha tela não está não está entrando aqui.
Então, eu estou tentando fazer isso. Eu estou clicando no modo apresentação e não está, está abrindo só os slides de forma separada. Que... Certo. Então, mas aqui não está entrando o modo de apresentação. Janela do aplicativo, né? Clica no arquivo da aula. Compartilhar. Ok, obrigado. Muito obrigado, professor João. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse congresso acadêmico. E hoje eu vou falar um pouco sobre a transfusão do plasma convalescente nos pacientes com Covid-19. A professora Flávia já disse de forma bastante explicativa, a Covid-19 é uma doença que foi descrita no final do ano passado na China, com os pacientes inicialmente sendo diagnosticados com pneumonia e evoluindo para insuficiência respiratória aguda grave. O vírus, na ocasião, foi identificado um vírus novo, um novo coronavírus, que foi então chamado de SARS-CoV-2. E é uma doença ainda sem tratamento específico para o vírus. O que é o plasma de doente convalescente? Os pacientes nada mais é do que a administração passiva de anticorpos policlonais de indivíduos que estiveram doentes, que tiveram a doença, que se recuperaram e depois podem ser doadores desse plasma que tem a presença desses anticorpos. A gente sabe que os indivíduos que se contaminam, que se infectam com o vírus, eles desenvolvem anticorpos. Essa cinética de desenvolvimento de anticorpo não é homogênea em relação a esses pacientes. Esse diapositivo mostra exatamente isso, foram 26 indivíduos avaliados, e a soroconversão para IgG, em 10 deles foi primeiro, depois houve uma soroconversão sincrônica para IgM e IgG, e uma parte desses pacientes desenvolveram primeiro IgM. Portanto, a cinética de aparecimento desses anticorpos nesses pacientes não é homogênea, como a gente espera em algumas outras situações. Além desses indivíduos desenvolverem anticorpos policlonais, uma parte desses anticorpos são anticorpos neutralizantes, ou seja, são os anticorpos que têm efetivamente ação na neutralização, na replicação viral. E isto é o que importa quando a gente fala do uso de plasma de doador de convalescente, é a utilização de plasma que tenha anticorpo neutralizante, para que isso então possa efetivamente ter ação em relação a essa atividade viral. E por que utilizar o plasma de pacientes convalescentes? Para oferecer imunidade imediata a indivíduos suscetíveis, indivíduos que ainda não tiveram a imunidade desenvolvida ou ainda essa imunidade não foi desenvolvida de forma suficiente para combater essa infecção viral. Portanto, a gente pode oferecer imunidade imediata a esses indivíduos suscetíveis utilizando esse plasma contendo esses anticorpos. Esse é um desenho que mostra o vírus, ele entra na célula, como todos sabem já, através da proteína AC2, e a presença do anticorpo impede, bloqueia a entrada desse vírus na célula, portanto, diminuindo a ação viral. Como isso é feito? A ideia é colher plasma desses pacientes que são convalescentes, ou seja, pacientes já assintomáticos dessa infecção, e isto, os estudos têm mostrado que a melhor ocasião é em torno do 14º dia de índios assintomáticos e que tenham o PCR para o vírus negativo. Via de regra, essa coleta é feita por aférese
ou seja, a gente coloca esses pacientes numa máquina para colher especificamente o plasma e colhe-se diversas maneiras distintas para colher o plasma. E a gente tem um protocolo aqui na Escola Paulista, um protocolo que a gente está fazendo junto com a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e a gente colhe 600 ml cada vez que a gente faz uma coleta de plasma desses doadores convalescentes, repetindo essas coletas uma vez por semana, até 3 a 4 coletas. O ideal é que a gente faça titulação de anticorpos e que esses anticorpos sejam anticorpos neutralizantes. Essa é uma fotografia ilustrando, para os que nunca viram, como é feita essa coleta através desse equipamento. É uma máquina, é um equipamento de aférese que faz essa separação específica do plasma desses indivíduos com uma coleta com um volume grande desse plasma. E quanto a gente deve usar de plasma para esses pacientes? Essa é uma pergunta entre tantas outras para essa doença que não tem resposta. Isso tem sido variado, diferentes estudos têm mostrado variação tanto da dose quanto da frequência e da concentração do título desses anticorpos neutralizantes. Esse protocolo que nós utilizamos, ou estamos aqui nesse estudo, a ideia é fazer transfusões de 600 ml 3 vezes em dias consecutivos. Mas diferentes estudos têm mostrado diferentes situações. Por exemplo, esse é um estudo com 4 pacientes críticos, e nesse primeiro paciente houve infusão de 3 infusões de plasma em dias diferentes, com volumes de 200 ml. Esse outro paciente teve uma infusão única, esse terceiro paciente várias infusões, e esse quarto paciente só uma infusão. Todos esses pacientes eram pacientes graves, com insuficiência respiratória grave, e que acabaram evoluindo para o desfecho de alta hospitalar. Portanto, a quantidade de administração desse plasma, o volume e o título de anticorpos ainda é uma pergunta sem resposta. E quando a gente deve utilizar essa terapia? Aqui é importante relembrar um aspecto que é o seguinte: especificamente nessa infecção, a alta carga viral acontece no início da infecção. Portanto, se nós usarmos esse racional de bloquear essa carga viral ou diminuir essa carga viral, obviamente a ideia seria utilizar o plasma no início da infecção. Não é o que nós temos visto nos estudos que a gente tem, que tem descritos na literatura. E eu, particularmente, entendo que se o racional é você bloquear a ação do vírus, obviamente isso deve ser feito em fase inicial da doença, onde nós temos a maior carga viral. Esse é um estudo não com SARS-CoV-2, mas com indivíduos com SARS na epidemia da China, em 2002, e um dos fatores de diferença estatística foi o tempo de infusão do plasma. Os indivíduos que tiveram boa evolução tiveram a infusão do plasma mais precoce do que dos indivíduos que tiveram uma evolução pior. Quais são os riscos da utilização do plasma? Os riscos são os mesmos riscos de uma transfusão comum de plasma. Esse é um estudo feito recentemente nos Estados Unidos, com 5.000 pacientes tratados, que avaliou inicialmente o risco da infusão desse plasma de doador convalescente. Então, em relação a óbitos, houve 4 óbitos, 0,08 relacionados, porém definitivamente, como óbitos relacionados à infusão do plasma, nenhum, foi 0. Em relação a outros riscos, existem riscos transfusionais, como qualquer transfusão. 2 riscos importantes são a sobrecarga circulatória associada à transfusão e o edema pulmonar de causa imunológica relacionado à transfusão, que é o que nós chamamos de TRALI. Mesmo assim, esses eventos adversos foram baixos, 0,3%. Isto não é maior do que uma transfusão, do que os riscos transfusionais normais. Portanto, não existe nenhum acréscimo de risco em relação ao uso desse plasma de doador convalescente. Bom, e daí? Como é que têm sido os resultados da utilização dessa terapia? Esse é um estudo de meta-análise feita lá atrás, no começo dos anos 2000, quando durante a infecção de SARS-CoV na China, a primeira infecção do SARS-CoV, não essa do SARS-CoV-2 atual, e, além disso, a utilização de plasma convalescente também em influenza, e essa meta-análise mostra alguns estudos mostrando um fator
protetor, ou seja, um fator de melhora nesses pacientes que utilizaram a transfusão de plasma. Portanto, um efeito benéfico da utilização dessa transfusão. A maioria dos estudos publicados na literatura hoje ainda são séries de caso, séries pequenas, e falta ainda na literatura estudos controlados, randomizados, que possam ter maiores informações em relação à efetividade do uso do plasma de doador convalescente. Esse, entre alguns outros estudos pequenos, é um estudo com uma casuística pequena, 6 indivíduos receberam plasma e 6 no controle, mas tem uma informação importante. Dos indivíduos que receberam plasma, 5 morreram, ou seja, 83%. Mas todos eles tiveram um clareamento do vírus antes de morrer. Portanto, talvez aqui, se esses indivíduos, quem sabe, tivessem recebido transfusões mais precoces, talvez a evolução pudesse ter sido melhor, porque apresentaram clareamento do vírus após a utilização do plasma, diferente do grupo controle. Esse é um estudo mais recente, publicado há poucos dias no Blood, que mostrou também a evolução de 138 pacientes em relação à melhora de sobrevida. Mas, em relação ao tempo após a infusão do plasma, houve uma melhora ou um clearance viral e também uma evolução clínica benéfica nesses pacientes. Essa evolução foi demonstrada também através da melhora dos parâmetros radiológicos desses pacientes, em 80% dos indivíduos estudados. Esse é um dos poucos estudos controlados, randomizados em relação ao uso do plasma, com uma casuística um pouco maior, e esse estudo avaliou 156 pacientes no grupo controle e 40 pacientes no grupo que receberam plasma, e a taxa de sobrevida no grupo que recebeu plasma foi melhor, com valor estatístico. Portanto, as conclusões que nós temos até agora em relação à possibilidade da utilização do plasma de doador convalescente numa situação onde ainda não existe um tratamento efetivo em relação ao vírus, é que você pode utilizar isto com altos indivíduos que estão convalescendo, com altos títulos de anticorpos, que podem ter uma ação neutralizante importante em relação à ação viral. É possível ser utilizado em pacientes críticos, como na maioria dos estudos tem acontecido, apesar de, como disse anteriormente, do ponto de vista racional, eu entendo que quanto mais precoce a utilização desse plasma, talvez a evolução seja melhor desses pacientes. Os efeitos adversos são os mesmos de qualquer transfusão de sangue e existe a possibilidade de uma grande escala de doadores de plasma convalescente, portanto, a disponibilidade de grandes lotes de plasmas para serem utilizados nesses pacientes. Uma das situações que, obviamente, ainda não teria eficiência é que é uma imunidade passiva, portanto, a gente não sabe quanto tempo esses pacientes permaneceriam com essa ação desses anticorpos, mas, numa fase aguda da doença, isso, sem dúvida nenhuma, poderia ser útil. Bom, era isso e muito obrigado. Muito obrigado, professor Dante, eu acho que foi ótimo, a gente vai ter uma discussão depois, eu tenho várias perguntas, né? Perguntando sobre se é a fase inicial, então como que nós vamos, em que doentes teria indicação, a professora Flávia também já tem, depois o Flávio vai estar comentando aqui com a gente. Continuando aqui essa sessão, acho que tá bom que a gente está mantendo o tempo, acho que a gente vai ter tempo para uma discussão final. Nós vamos receber aqui, é uma honra receber o professor Paulo Abrão, professor também da infectologia, é um linha de frente, um pau para toda a obra aqui do Hospital São Paulo, é uma honra ter você aqui, representando também a unidade que ele coordena, né, a UIR, a unidade de um atendimento inicial, de infecção respiratória. Você representa essa unidade, representa o pronto-socorro, representa todo o time de pronto atendimento, essa equipe enorme multidisciplinar, que está trabalhando muito duro no Hospital São Paulo. Então, também fica a nossa reverência a todo esse time. E o seu assunto, o que você vai estar aqui falando para nós, já dessa linha, é a heparina. A gente sabe que essa é uma doença que traz muitos fenômenos tromboembólicos, então nós gostaríamos que você contasse um pouco para nós como nós podemos tratar esses doentes com heparina e também dar uma visão geral
do assunto como você quiser. Seus 10 minutos. Obrigado, Paulo. Bom dia, João. Obrigado pelo honroso convite. Eu queria dizer a vocês que nós estamos satisfeitos. Eu acho que houve algum probleminha aqui. Eu queria dizer a vocês que nós estamos muito satisfeitos no enfrentamento dessa pandemia no Hospital São Paulo, na Escola Paulista de Medicina e na Unifesp. Nós estamos enfrentando, todos nós, pronto-socorro, as enfermarias, as UTIs, todos nós, todas as equipes estão enfrentando bravamente essa pandemia. Nosso primeiro caso foi na infectologia, em 13 de março. De lá para cá já foram mais de 650 internações. Na UIR nós já tivemos mais de 7.500 atendimentos. Então, claro que é uma equipe enorme e a gente precisa dar crédito a todos, mas o fato é que essa pandemia é um grande desafio e nós estamos enfrentando bravamente. E aí vamos falar um pouquinho para vocês sobre o que Covid-19 tem a ver com heparina, né? Nós conhecemos heparina há muito tempo, é uma medicação que nós sabemos utilizar, conhecemos bem da literatura, conhecemos bem da prática, ela é acessível, né? E qual é a relação da heparina com Covid-19? Nós sabemos que essa infecção, ela provoca uma resposta imune disfuncional em cerca de 10% dos pacientes, que evoluem de forma grave, né? Essa resposta imune disfuncional, ela é acompanhada também de uma situação trombogênica. Existe claramente uma ativação de células endoteliais, ativação de plaquetas, leucócitos e monócitos, aumento do fator de von Willebrand, do fator tecidual, fibrinogênio, fator 8, aumento da geração de trombina, aumento de dedímeros e aumento da deposição de fibrina nos tecidos. Então, isso vai gerar claramente um estado de hipercoagulabilidade e também uma endoteliopatia, vasoconstrição, naturalmente no território pulmonar, que é o órgão de choque, né, dessa doença, apesar de ser uma doença sistêmica, o órgão de choque é o pulmão. Nós vamos ter hipoxemia, que acaba amplificando esses fenômenos e, consequentemente, a essa maior trombogênese, nós vamos ter fenômenos macrotrombóticos, por exemplo, tromboembolia pulmonar, obstrução arterial aguda de membros inferiores, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico isquêmico, e vamos ter também microtrombose de vários tecidos. Essa microtrombose, ela pode provocar uma perda da relação ventilação-perfusão pulmonar, ela pode provocar danos isquêmicos em vários órgãos e tecidos. Esse estudo foi publicado pelo grupo do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, capitaneado pela doutora Ionara Negri, e mostra em necrópsias claramente a formação de trombos em arteríolas pulmonares, mesmo sem comprometimento adjacente do tecido, o que denota aqui uma lesão endotelial importante, né? Esse outro estudo mostrou também claramente como a rede microcapilar pulmonar ela é afetada. Os senhores vejam aqui à esquerda uma rede capilar pulmonar normal e à direita uma rede capilar pulmonar deteriorada pelo Covid. Vocês imaginam que isso pode gerar, do ponto de vista de troca gasosa e de disfunção pulmonar. Além do pulmão, vários outros órgãos são acometidos por esses fenômenos microtrombóticos. Então, esse caso foi publicado recentemente na literatura, uma senhora idosa que ficou em ventilação mecânica por um longo período e não acordou, e quando eles foram avaliar, ela tinha imagens de microinfartos cerebrais com transformação hemorrágica em alguns pontos, e na necropsia foi visto, de fato, vários microinfartos, fenômenos microtrombóticos difusos no encéfalo. Isso pode acontecer em vários outros tecidos durante a Covid-19 grave.
Então, o que nós temos é o indivíduo com uma infecção viral, que dispara todo o mecanismo inflamatório, principalmente, né? Um indivíduo que é gravemente doente, restrito ao leito, imobilizado, com várias comorbidades protrombóticas, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, doenças pulmonares, eventualmente predisposição genética e outras comorbidades. E além dessa grande ativação inflamatória, nós vamos ter essa tendência à trombogênese, né? Tanto por um aumento da trombogênese quanto diminuição da fibrinólise. E, consequentemente, fenômenos tromboembólicos graves, principalmente embolia pulmonar, trombose venosa profunda de membros inferiores, trombose arterial, infarto do miocárdio, AVCI e, eventualmente, até o óbito. Esse estudo de pacientes internados em UTI mostrou quase 50% dos indivíduos gravemente acometidos, quase 50% deles tinham algum fenômeno tromboembólico, principalmente embolia pulmonar, né? Então, é uma incidência altíssima. E o que a gente sabe, né? Além de sabermos que a heparina ela é um potente anticoagulante, ela poderia ter um efeito importante tanto na prevenção quanto no tratamento dessas alterações tromboembólicas, a gente sabe da literatura que a heparina também é um agente anti-inflamatório. Então, existem evidências já muito claras, né, de que a heparina ela pode, por exemplo, reduzir a migração leucocitária através do endotélio, ela pode reduzir a ligação dos neutrófilos por receptores específicos que desencadeiam cascatas de citocinas que são pró-inflamatórias, e também ela pode inibir, muitas vezes, a interação da trombina com os tecidos, o que poderia levar a fenômenos inflamatórios graves por citocinas, por NF-kappa-beta. Então, a heparina ela pode evitar essa ligação da trombina com os tecidos, de forma que também é um efeito anti-inflamatório. Além disso, mais recentemente, tem sido estudado, né, tem sido avaliada a ação das heparinas, por exemplo, a enoxaparina, a heparina não fracionada, na inibição direta da ligação do SARS-CoV-2 com o receptor ECA2 na superfície da célula. Então, talvez exista a postulação da hipótese de que ela tivesse um papel também importante na diminuição da ligação entre o vírus, entre a proteína spike da superfície do vírus e os receptores ECA2. E esse estudo, muito elegantemente realizado, mostra, de fato, in vitro, que tanto a heparina não fracionada em doses altas reduziu muito essa ligação, quanto a enoxaparina também em doses altas reduziu. E aqui vocês vejam a expressão por imunofluorescência de uma lâmina sem a heparina, a ligação foi, a expressão da ligação foi alta, e com a heparina a expressão da ligação foi baixa. Então, existe a postulação da hipótese que talvez possa haver um benefício aí, entre aspas, antiviral ou inibindo a entrada do vírus na célula pelas heparinas. O que nós temos na clínica, no dia a dia, são perguntas que precisam ser respondidas, e eu vou tentar abordar com vocês algumas dessas perguntas. Infelizmente, faltam estudos randomizados, controlados, ensaios clínicos verdadeiros, né, que possam nos trazer respostas que sejam muito seguras do ponto de vista de evidência científica. Então, é um grande desafio responder essas perguntas, idealmente com desenhos metodológicos adequados. Mas, por exemplo, uma grande pergunta é, diante de fenômenos tromboembólicos tão frequentes, será que eu deveria rastrear ativamente os fenômenos tromboembólicos? Nós sabemos que isso pode ser feito, por exemplo, através do segmento dos níveis de dímero D, né? Nós sabemos que é uma técnica que tem um baixo valor preditivo positivo, mas tem um alto valor preditivo negativo. E que, eventualmente, em níveis muito elevados, isso levaria a alta suspeição de fenômenos tromboembólicos. E isso nós temos feito na prática, no dia a dia, no segmento dos pacientes. Outra possibilidade seria rastreamento através de Doppler de membros inferiores,
ou ecocardiograma para avaliar a hipertensão pulmonar secundária à tromboembolia pulmonar em pacientes mais graves de maior risco de forma ativa. Isso pode ser prejudicado pela necessidade de posição prona, como a doutora Flávia mostrou, que é muito frequente em UTI, e também um impeditivo pode ser a chance de contaminação da equipe e dos equipamentos e de outras pessoas. Então, existem limitações, mas postula-se que em pacientes de alto risco deva haver uma monitoração ativa desses fenômenos tromboembólicos, dada a sua frequência. Além disso, a realização de angiotomografia computadorizada de tórax para detecção de tromboembolia pulmonar também são procedimentos que podem ser limitados pela dificuldade de transporte do paciente grave, o contraste que é nefrotóxico e também a questão da contaminação dos ambientes hospitalares da equipe profissional. Então, tudo isso é ponderado e, de fato, nós temos, interessantemente, posições, opiniões de especialistas e diretrizes internacionais um pouquinho divergentes. A diretriz internacional mais importante disponível não recomenda fazer esses exames de rotina, mas manter alta suspeição de fenômenos tromboembólicos e tentar fazer o diagnóstico o quanto antes. Mas a diretriz nacional, ela recomenda para pacientes em terapia intensiva a utilização de ultrassom Doppler a cada 4 ou 5 dias de forma ativa, rastreando mesmo os fenômenos tromboembólicos. E, de fato, na UTI da pneumologia do Hospital São Paulo, uma avaliação inicial mostrou 85% dos pacientes com trombose venosa profunda por Doppler venoso de membros inferiores. Então, eventualmente, em pacientes de altíssimo risco, caberia, sim, esse rastreamento ativo. A outra pergunta é, qual paciente necessita de tromboprofilaxia, né, com as heparinas? E, claramente, a opinião dos especialistas da literatura é que todos os pacientes internados necessitam de tromboprofilaxia, independente de outros fatores de risco, porque a própria Covid-19, como comentamos, ela é altamente protrombótica, né? É lógico que só não vão utilizar essas tromboprofilaxias com as heparinas aqueles indivíduos que tenham contraindicação, como sangramento ativo, doenças da coagulação adquiridas ou hereditárias, plaquetopenia, acidente vascular encefálico, uso prévio já de anticoagulantes, né, e necessidade de alguns procedimentos invasivos com risco grave de sangramento. Mas para todos os outros indivíduos é obrigatório a tromboprofilaxia no momento da internação e adiante. Para esses pacientes com contraindicação para tromboprofilaxia, pode ser feita a tromboprofilaxia mecânica através da compressão intermitente pneumática dos membros inferiores e meia elástica de alta compressão. Outra questão importante, como é que deve ser feita essa tromboprofilaxia? Das formas que a gente já sabe da literatura, com as medicações que a gente já conhece, a heparina não fracionada, a enoxaparina, o fondaparinux, nas doses habituais, nas doses padrão, que nós já sabemos da literatura classicamente. No entanto, temos que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, a enoxaparina, ela deve ter a sua dose reduzida em pacientes com disfunção renal moderada grave, né? Isso é muito importante. E também nós temos que atentar para que pacientes com alto IMC, né, obesos graves, né, e peso elevado, eles devem ter a sua dose de enoxaparina corrigida para cima, porque claramente são pacientes que têm risco muito alto e progressivamente elevado. Outra pergunta que é muito importante na literatura é se vale a pena fazer tromboprofilaxia com doses intermediárias de heparina, ou seja, nem a dose padrão que nós usamos habitualmente, nem a dose plena, que é a terapêutica anticoagulante. Então, isso é uma polêmica na literatura. Existe a postulação de que se poderia, em pacientes de alto risco, usar doses intermediárias para tromboprofilaxia. Não existe ainda uma orientação formal de usar para todos, mas alguns especialistas em diretrizes importantes, tanto nos Estados Unidos, na Europa e também no Brasil, recomendam sim para pacientes de altíssimo risco, né? IMC elevado, pacientes imobilizados em UTI, com scores
de risco para trombose venosa profunda elevados, valores muito elevados do dedímero, seria sim indicado a tromboprofilaxia com doses intermediárias de heparina. Naturalmente, não existem evidências definitivas, né, mas vários protocolos de instituições importantes nos Estados Unidos já adotam essa rotina na clínica. Outra pergunta importante é: por quanto tempo devemos manter a tromboprofilaxia nesses pacientes? E existe já evidências da literatura para outras doenças clínicas graves, por exemplo, pneumonias graves, pacientes clínicos internados com gravidade, de que essa tromboprofilaxia deveria ser estendida por 4 a 6 semanas, por exemplo, com rivaroxabana ou enoxaparina após a alta. Então, existe esse dado já da literatura, não existe especificamente para o COVID. Então, o que se recomenda é a avaliação caso a caso, e que se de fato esse paciente for de altíssimo risco para tromboembolia, fenômenos tromboembólicos, e de baixo risco para sangramento pós-alta, a tromboprofilaxia deveria ser mantida por 4 a 6 semanas pós-alta. Por último, uma pergunta que intriga a todos, né? Será que, diante de todas essas evidências, nós deveríamos usar a heparina não só como tratamento dos fenômenos tromboembólicos concretamente diagnosticados, mas talvez usar as heparinas como tratamento mesmo contra a patogênese da Covid-19, ou seja, um tratamento empírico com anticoagulantes da Covid-19? Essa é uma dúvida que não está esclarecida. Existem vários estudos, ensaios clínicos randomizados em curso. Aguardamos essas respostas. Existe esse estudo retrospectivo realizado na China, em 449 pacientes, destes 134 foram a óbito, e eles tiveram uma parte dos pacientes que usou heparina plenamente, né, de doses terapêuticas, e uma parte que não usou. Foi uma análise retrospectiva. Tem muitas críticas metodológicas, porque tem viés de inclusão, e são situações que a gente não pode controlar nesse desenho de estudo, mas o que eles observaram é que para pacientes de alto risco, utilizar heparina plena foi importante e significativamente diminuiu a mortalidade. Além disso, quando eles observavam os valores de dedímero, ficou muito claro que, à medida que o dedímero sobe, né, acima de, por exemplo, 6 de dedímero, que é 6 vezes o nível superior de normalidade do dedímero, que seria para nós 3 nanogramas, à medida que sobe o dedímero, a utilização de heparina plena reduziu significativamente a mortalidade desses pacientes. No entanto, nós precisamos de estudos prospectivos, ensaios clínicos randomizados para definir essa dúvida. Então, as mensagens que eu gostaria de deixar é que na COVID, fenômenos tromboembólicos influenciam muito na mortalidade. Proceder rastreamento ou alta suspeição diagnóstica é importante, dependendo do seu cenário de prática. Instituir tromboprofilaxia para todos os internados com posologia padrão. Considerar tromboprofilaxia com doses intermediárias em pacientes com alto risco de tromboembolismo venoso. E para alto risco de tromboembolismo venoso e baixo risco de sangramentos, estender a profilaxia pós-alta de 4 a 6 semanas. E anticoagulação terapêutica empírica, sem um diagnóstico de fenômeno tromboembólico claro, ainda é controvérsia e aguarda resolução da literatura. Com isso, eu agradeço e estou disponível para responder questões. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Nós temos realmente um orgulho enorme dessa equipe multiprofissional da linha de frente do hospital, né? E falando de orgulho, eu vou convidar o Flávio Freitas, já está aqui com a gente, que vai estar na hora da discussão falando sobre a UTI. Falando de orgulho, eu convido o professor Ricardo Dias, né? E o professor Ricardo Dias ficou muito também falando bastante a semana passada, sobre a cura, né, o desaparecimento do HIV num paciente, o terceiro do mundo. Então é um orgulho muito grande que a gente tem todo esse time aí da infectologia e da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina.
ele vai falar aí sobre as terapias antivirais. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho também no finalzinho, se ele puder, sobre o corticoide. Depois ele comenta alguma coisa do paciente do HIV, mas pode ser na discussão para nós. Obrigado, Ricardo. Eu não apresentei, ele é professor associado de infectologia, é diretor do laboratório de retrovírus, então é o expert aqui na área. Obrigado. Obrigado. Não estou compartilhando ainda, estou? Eu acho que é só o pessoal abrir. Está aparecendo só no quadradinho, ok? Está ótimo, obrigado, Ricardo. Obrigado, João. Vou falar um pouquinho das terapias antivirais nesses próximos 10, 12 minutos. A primeira coisa que eu queria enfatizar, né, é que todo sinal e sintoma de uma doença infecciosa, ela é proporcional à inflamação. Isso que é mais importante. Né? A inflamação é importante. Vou dar um exemplo. História natural da pneumonia por pneumococos num menino de 16 anos. Em 5 dias, ele está morto ou está curado. A inflamação mata, a inflamação cura. O mesmo pneumococo no pulmão de um paciente com AIDS, imunossuprimido, ele demora 6 meses para dar algum sintoma, às vezes. Existem outros exemplos, né? Aspergillus e LMA. Na hora que a pessoa sai da imunossupressão, da LMA, ela morre de infecção pulmonar por aspergillus. Ele já estava lá, mas a inflamação era muito pequena. E nesse contexto, o que a gente tem, na verdade, é uma doença viral que causa muita inflamação. E é claro, a gente tem que controlar o vírus e tem que controlar a inflamação também. Eu vou falar principalmente do controle do vírus, mas é como se fosse uma fogueira, né? O vírus seria a lenha dessa fogueira e a inflamação seria o fogo. Muitas estratégias que a gente tem disponível hoje em dia é jogar água na fogueira sem tirar a lenha por enquanto. Mas nem sempre isso é muito seguro. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, isso aqui acabou de ser mostrado, um estudo de heparinização. Sabe o que acontece na hora que você hepariniza o paciente que tem Covid-19? Você salva vidas, a mortalidade diminui. Se ele tiver dedímero alto. Se o dedímero for normal ou baixo, ele morre. Você está matando o paciente. A mortalidade aumenta quando você hepariniza. Você tem que saber disso daí quando lida com a inflamação. Tem outros exemplos. Por exemplo, na hora que você usa a dexametasona, você conseguiu diminuir o risco da pessoa ir para a ventilação invasiva. Você conseguiu melhorar a condição dos pacientes que eram graves. Os que não eram graves não tiveram melhora. A gente vai usar a dexametasona para todo mundo? Olha que interessante. Essa doença, ela dá linfopenia. E quanto maior a linfopenia, maior a gravidade da doença. Existem até mecanismos descritos. Parece que esse vírus diretamente destrói linfócito, ou também leva esse linfócito à apoptose. Tem até uma menção interessante, se você usar timosina alfa, você pode melhorar a sobrevida desses pacientes porque você melhora a linfopenia. Sabe o que piora a linfopenia? Corticoide. Corticoide dá linfopenia. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Esse outro exemplo aqui, anti-L6. A gente nunca viu uma interleucina 6 tão alta em uma doença como a gente vê no SARS-CoV-2. E essa é uma interleucina que não é boa, é uma inflamação ruim. É um marcador ruim de inflamação. E aí ficou mostrado que na hora que você usa um anti-LC, o tocilizumab, em pacientes graves, você diminui a mortalidade, diminui a chance dele ir para a ventilação mecânica, mas sabe o que aconteceu? Aumentou a chance dele ter pneumonia hospitalar. Então sempre existem esses dois fatores. Então, eu acho que faz muito mais sentido a gente se envolver e se focar em tirar a lenha da fogueira, que é o uso dos antivirais. Essa é a minha opinião. Tudo que a gente tem até hoje nessa doença é muito baseado em intuição. A gente ainda não tem tantos dados, tantas evidências acumuladas ainda. Agora, na hora que a gente fala dos antivirais, tem uma coisa que é interessante, né? São os tempos modernos. Isso começou com o HIV. O HIV, tratamento específico do HIV, mudou o paradigma do tratamento com antivirais. Qual que era o paradigma? Você vai achar um antiviral
na natureza, no extrato. Com o HIV, a gente entendeu o ciclo de vida do vírus, o ciclo replicativo, e começou a desenhar moléculas para inibir cada etapa do ciclo replicativo. Isso depois foi feito para hepatite C, isso é feito para vírus sincicial respiratório, isso vai ser feito para outros patógenos virais a partir de agora. Ninguém mais vai achar um antiviral no fundo do quintal. Então vamos entender aqui o ciclo replicativo. Esse vírus ele é produzido e para infectar a próxima célula, ele precisa de 2 receptores importantes. Um receptor é o receptor da ECA, né, da enzima de conversão da angiotensina e aldosterona, né, a ECA2, que a gente tem praticamente muitas células. E aqui foi desenhado uma molécula, né, o Arbidol, ele justamente impede a entrada se ligando ao ECA2. Os estudos estão em andamento, eu não tenho muito tempo para mostrar. Mas também existe um outro receptor, um segundo receptor, que é muito importante, que é o TMPRSS2, e aí a gente tem um outro medicamento que pode impedir a entrada do vírus, que é o Camostat, também sendo testado. Logo depois, a gente tem outros antivirais potenciais que podem inibir a entrada do vírus. A gente ainda não tem os mecanismos certos. Por exemplo, a hidroxicloroquina e a cloroquina provavelmente também interagem no ECA2, mas os estudos in vitro mostram que eles impedem a entrada do vírus. A hidroxicloroquina, hoje, analisando a literatura, ela não serviu para tratar paciente grave, ela aumentou a mortalidade quando a dose foi mais alta, ela não serviu para tratar paciente com menor gravidade, ela não serviu para prevenir a doença, como profilaxia. Então, por enquanto, a gente não deve mais falar em cloroquina. Na hora que você olha esses antivirais in vitro, você pode calcular a dose e inferir a dose que você vai usar. A dose que deveria ser usada para a cloroquina é uma dose mais alta do que o paciente com Covid-19 pode suportar. E ela esteve associada à mortalidade. Tem a ivermectina. A ivermectina também impede a entrada do vírus. Tem esse estudo aqui, que é um estudo que mostrou que a mortalidade no uso de ivermectina numa quantidade grande de pacientes, mais de 1.400 pacientes, foi menor. Parece que é bom, só que esse estudo não está publicado. E é um estudo observacional, com problemas no desenho, mas mostra um potencial que a gente vai ter que esperar. Tem a nitazoxanida. Nitazoxanida também é um antiviral de ação ampla. Claro, ele é um antiparasitário, mas ele tem um efeito antiviral com ação ampla e também a gente sabe que ele inibe a entrada do vírus na célula. O mais interessante da nitazoxanida é que ele pode ter mais de um mecanismo. In vitro a gente percebe que ele inibe a entrada na célula, a gente tem até resultados recentes no nosso laboratório mostrando que esse efeito é um efeito potente. Ele também aumenta o interferon. A história do interferon é interessante. Há muitos anos atrás, a gente percebeu que quando um vírus entra na célula, um primeiro vírus, o segundo não entra. E esse mecanismo foi chamado de mecanismo de interferência. E todo mundo começou a estudar o mecanismo de interferência, que é uma coisa interessante. Entrou o primeiro vírus, o segundo não entra. E aí eles acharam uma substância, uma interleucina, que fazia essa interferência e chamaram essa substância de interferon. E aí o interferon começou a ser usado até como um antiviral inespecífico, porque ele impede a entrada do vírus também. Bom, a nitazoxanida aumenta o interferon, e esse é um dos mecanismos em que as pessoas se fiam para achar que ele pode ajudar numa infecção viral. E para o influenza, ele tem até uma ação lá no final do ciclo de replicação, que é da maturação do vírus. A gente não sabe se isso está acontecendo com os coronas, mas para a influenza isso acontece. Imaginou se você tiver um medicamento com ação tripla? Isso pode ser interessante. Depois da entrada, o vírus vai no retículo sarcoplasmático, faz o seu RNA mensageiro, começa a produzir proteínas inicialmente. E essas proteínas, elas são poliproteínas. E elas precisam ser cortadas, elas precisam ser clivadas, e existe uma enzima chamada protease que vai clivar essas proteínas. Essas proteases existem também na hepatite C, no HIV, e aí você pode inibir essa enzima com os inibidores de protease. Aí eles testaram in vitro os inibidores de protease
que são usados para o HIV. Lopinavir, darunavir e atazanavir. E os três têm ação in vitro contra o corona. E testaram, por exemplo, o lopinavir. E na hora que eles foram ver a melhora, aparentemente, os pacientes tratados com lopinavir tiveram uma recuperação mais rápida do que os do grupo controle, né? Parece bom, só que não é. Esse grupo tinha, esse estudo tinha 100 pacientes no controle, 99 no ritonavir. Essa melhora não foi estatística, a mortalidade foi igual, a diminuição de vírus foi semelhante, não teve um efeito antiviral preciso. Bom, a recuperação foi mais rápida no ritonavir por um dia, né, o que não é nada. E claro, quem tomou o medicamento teve mais efeitos adversos. O lopinavir é notório por dar fenômenos gastrointestinais e as pessoas às vezes não aguentam. Elas pararam de tomar. Então, por enquanto, não serviu. É possível que a gente tenha um inibidor de protease bom, mas ele vai ter que ser específico. Vou dar um exemplo. O inibidor de protease da hepatite C não funciona para o HIV e vice-versa. Mas o potencial é bom. Depois que essas proteínas são feitas pelo vírus que está pervertendo a maquinaria celular, você vai fazer o seu próprio RNA. Então, você multiplica a sua fita para fazer um novo vírus, e aqui você pode interferir na replicação do RNA, a gina polimerase. E existem alguns inibidores de polimerase, que são análogos aos nucleosídeos. A ribavirina já é usada para outros vírus. O remdesivir também foi usado para os outros vírus. E favipiravir está mais ou menos específico para essa doença. O remdesivir teve um resultado interessante. No começo, aparentemente você não tinha muitos benefícios, mas teve um estudo mais recente, um estudo com uma quantidade grande de pessoas, que mostrou benefício para paciente grave. Na hora que você vê a proporção de pacientes que melhora, existe uma melhora em quem usou remdesivir comparado com o grupo controle. Isso é praticamente mais visível nos pacientes que usam oxigênio, que são aqueles pacientes mais graves. Ajudou. Será que é suficiente? Bom, aí vem também o meu bias, né? Possivelmente um antiviral usado em monoterapia não será suficiente para essa doença, como não é suficiente para outras doenças virais também. A gente vai ter que associar medicamentos. E a gente vai ter que tentar descobrir isso daí rapidamente. Eu vou parar por aqui e fico à disposição para perguntas. O Ricardo foi ótimo, acho que vai ser bom a gente discutir depois, tem muita polêmica em cima desse assunto. Agora a gente vai falar um pouquinho, lembrando que tem uma mesa de pesquisa hoje às 2 horas, nós vamos falar aí um pouco do que vem aí, combate de infecções emergentes, a pesquisa, e para falar sobre isso, quem está aqui é o professor Arnaldo Colombo, professor titular da infectologia, coordenador foi um dos coordenadores aqui de toda a linha de frente, do grupo de gestão de toda essa crise aqui da universidade. Ele é o diretor científico do Congresso Covid, que vai ter agora da Escola Paulista de Medicina, em agosto. Foi pró-reitor de pós-graduação, então é alguém que tem muita experiência nessa área, também que faça uma análise crítica de tudo isso e fale das drogas emergentes. Muito obrigado, Arnaldo. É um prazer ter você aqui. Olá a todos, agradeço imensamente os organizadores pelo convite, parabenizo pelo sucesso do evento. Eu vou fazer uma abordagem mais conceitual sobre como o mundo está se organizando para responder aos desafios de infecções emergentes. Espero que dê certo aí. Vocês estão vendo minha tela? Compartilhei. Então, deixa eu voltar. Não.
Espera um pouquinho. Então, veja, a preocupação global com as infecções emergentes, ela tem já uma história antiga. Só para pegar um marco aqui, em 2005, há uma grande reunião na Organização Mundial de Saúde para discutir medidas de regulamentação do convívio, trocas de pessoas e globalização, e vigilância de patógenos emergentes, no intuito justamente de oferecer combate a essas questões. Então, o processo civilizatório pós-guerra trouxe grandes ganhos em termos de produção de riqueza, não necessariamente na sua distribuição, trouxe ganhos inequívocos no desenvolvimento de bens culturais e de tecnologia. Mas ele foi acompanhado, ao meu ver, por 3 vetores que são facilitadores da disseminação de doenças infecciosas e da emergência de patógenos. Então, o primeiro deles é o modelo de desenvolvimento globalizado, em que você tem trocas de mercadorias, pessoas, serviços, turismo. O segundo é a grande concentração de habitantes em cidades, com ocupação de espaço desordenado, bolsões de pobreza, acúmulo de lixo, e como vocês acompanharam agora com o coronavírus, com o Covid, aqueles mercados asiáticos com um convívio muito próximo de um número grande de indivíduos, de população, em busca de fontes proteicas com animais exóticos. O segundo vetor são as mudanças ambientais. Então, a destruição de florestas, obviamente, obriga vetores e animais a procurarem novos habitats. O crescimento das cidades coloca as periferias em contato com o ambiente silvestre, né? E a necessária utilização de antimicrobianos para apressar o desenvolvimento de fontes proteicas, como se faz no desenvolvimento de frangos e mesmo na agricultura. E, por último, mudanças de prática médica. Então, é claro que a medicina se desenvolveu muito e, com isso, ofereceu uma sorte completamente diferente para pacientes portadores de doenças degenerativas e neoplásicas, mas procedimentos invasivos em ambiente de terapia intensiva, como vocês viram a doutora Flávia mostrar, a quimioterapia, transplantes, são elementos que levam e passam a ser facilitadores para que micro-organismos de baixa patogenicidade desenvolvam doença. Então, você passa a assistir, nos últimos 50 anos, mais de 40 situações de desafio em relação a patógenos emergentes, né? Então, quando a gente fala em patógenos emergentes, nós temos 3 situações muito preocupantes. A primeira delas, claro, são as infecções de via aérea, por transmissão por gotícula ou por ar, pelo seu grande potencial de disseminação global, que é o que a gente está vendo, por exemplo, com o Covid e viu com a influenza. O segundo capítulo são as doenças causadas por vetores, né? Onde a gente tem aí Zika vírus, chikungunya. E o terceiro capítulo, esse documento da Organização Mundial de Saúde, a gente ajudou na sua confecção, que é a discussão
da resistência de microbianos, que vem juntamente em decorrência do abuso de esquemas de profilaxia, terapia empírica com antimicrobianos, sobretudo em pacientes imunodeprimidos, mesmo em pacientes críticos do ambiente de terapia intensiva, e o uso de antimicrobianos no desenvolvimento de fontes proteicas e de alimentos para a população. Como é que o mundo está se organizando para desenvolver respostas para o reconhecimento precoce, diagnóstico e combate desses organismos, desses micro-organismos emergentes? Tem sido feito estruturas, institutos, que promovem o trabalho sinérgico e conjunto de profissionais de diferentes formações, de diferentes setores e de diferentes áreas geográficas. Então, são estruturas que colocam junto profissionais que trabalham com saúde humana, veterinária, com meio ambiente, químicos, veterinários, biomédicos, enfermeiros, médicos, trabalhando num contexto de vigilância desses patógenos, num contexto de caracterização desses patógenos, diagnóstico, estratégias de diagnóstico e mesmo de intervenção. As estruturas que eu mostrei são exemplos nos Estados Unidos de institutos que funcionam relacionados à universidade, muito deles exemplos de cooperação público-privada, e aqui a gente tem exemplos de organização global. Então, a Organização Mundial de Saúde, claro, tem uma grande rede de laboratórios que colaboram, presentes na África, na Ásia, nos Estados Unidos, e essa é uma experiência mais recente de setores da França, de universidades na França, que desenvolvem parcerias com laboratórios na Ásia, no sentido de acompanhar, vigiar e promover conhecimento sobre a história natural, estratégias diagnósticas e terapêuticas para esses patógenos emergentes. Então, a preocupação com a colaboração entre diferentes países, entre diferentes setores, tem sido a pauta para que a gente possa ter um mínimo de sucesso na compreensão da magnitude desse fenômeno e ter velocidade de resposta que é fundamental, e que essa resposta seja algo organizada. Nós vivemos situações de constrangimento em que, efetivamente, os países se debateram por busca acesso a plataformas diagnósticas, a EPIs, Então, houve uma resposta desorganizada que, num primeiro momento, acabou priorizando os países mais ricos em detrimento de economias mais pobres. Então, não há dúvida que a regulamentação internacional de práticas de colaboração, e você ter plataformas de desenvolvimento tecnológico distribuídos pelo mundo, com produção de resposta em diferentes partes do globo, é, sem dúvida alguma, uma necessidade para que a gente possa se posicionar em desafios outros que virão semelhantes a esse que a gente está vendo com o Covid. Então, esse é um artigo que a gente fez em 2009, contando as nossas experiências na disciplina em relação à vigilância de patógenos emergentes, e aqui a gente está com uma experiência muito grande na vigilância à resistência a antimicrobianos, sejam eles antifúngicos, antibióticos ou mesmo antivirais. Então, lembrar que além das infecções por via respiratória, além das infecções relacionadas aos vetores, o capítulo de resistência é fundamental. Então, aqui vai uma proposta para a Unifesp, que seria o desenvolvimento, a formatação de um Instituto de Saúde Global e Doenças Emergentes, capaz não só de promover a vigilância epidemiológica a nível nacional, com parcerias internacionais na região, mostrando sua vocação inequívoca para o desenvolvimento de conhecimento nessa área,
acompanhando não só a saúde humana, mas veterinária e ambiental, que obviamente requer parcerias e requer suporte de gestão governamental para que isso seja viável, grupos de vigilância do ciclo de transmissão de doença por água, ar e alimentos, além desses programas de vigilância, uma gestão de resposta rápida, isso é fundamental para que a gente possa atuar e não se perder, como aconteceu com o Covid, em que órgãos de gestão de saúde pública faziam orientações completamente descabidas ou contraditórias. Então, é importante que a universidade esteja presente, balizando essas recomendações. A unidade de atendimento ambulatorial e hospitalar, eu acho que a gente aprendeu muito com a organização, como falou o professor Paulo Abrão, desde o atendimento de triagem, a doença respiratória em pronto-socorro, a formação de unidades hospitalares para enfermaria e UTI, e um segmento ambulatorial. Laboratórios de suporte ao desenvolvimento de estratégias diagnósticas, em que é fundamental a articulação em todo o setor de área básica. Então, uma unidade de diagnóstico molecular, uma unidade de caracterização de proteínas, desenvolvimento de testes de antígeno, e um laboratório de genética de evolução, comunidade de bioinformática e taxonomia. Um core de laboratórios de biossegurança para que a gente pudesse cultivar patógenos de transmissão respiratória com segurança, promover ensaios de cultura de célula para estudar patogenia e biotérios dentro de laboratórios de biossegurança para que a gente possa promover experimentação animal, não só para fisiopatologia, mas para entender recursos terapêuticos. Uma área de genética de micro-organismos, com sequenciamento total de micro-organismos e bioinformática, mecanismos moleculares de resistência, um core de desenvolvimento de vacinas, eu acho que seria fundamental, ampliando a capacidade da professora Lili e seu grupo para desenvolver estratégias de vacina, e aqui é fundamental um laboratório de vetores virais recombinantes que possam expressar alvos importantes para a resposta humoral, e, por fim, uma unidade de ensaios pré-clínicos para análise de novos fármacos, e aqui, obviamente, isso reuniria todo o setor de química da nossa universidade, em busca de novos alvos, novas estratégias terapêuticas, com testes in vitro e modelos experimentais, isso podendo ser realizado num ambiente de biossegurança, como já mencionei anteriormente. Então, a minha fala foi curta, mas promovendo uma reflexão para a universidade de que para se anteper, para responder de forma eficiente às infecções emergentes, esta que nós estamos hoje vivendo e as próximas, é fundamental ter um ambiente de sinergia, um ambiente multidepartamental, multidisciplinar, um instituto que promova colaboração em ciência e saúde global. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, Arnaldo. Acho que você deixou bem claro aqui a importância da universidade, né? A importância da gente trabalhar conjunto das várias áreas e o importante para o futuro, o quanto o país vai depender da universidade pública funcionando sinergicamente, né? Nós temos 1.400 pessoas assistindo a gente. Nem todos são profissionais de saúde e muitos querem saber o que fazer, então, dentro desse caminho, né? Já que a gente está falando de perspectivas terapêuticas, o Ricardo falou de vários tratamentos, então nós temos muitas perguntas ligadas aos tratamentos atuais, então eu queria começar por aí e dizer que a gente vai ter mais 20 minutos, não vou perder a oportunidade de discutir com vocês aqui, mesmo a gente chegando, nós vamos ter mais 20 minutos de discussão, nós vamos invadir o tempo do intervalo. Eu gostaria de saber várias perguntas aqui, Ricardo, principalmente para você, se os outros quiserem falar, fiquem à vontade, da ivermectina, já que você colocou que a hidroxicloroquina estaria fora em qualquer ação dos protocolos e dos estudos. Mas deixou meio aberto aí na ivermectina, que muita gente fala, Tom, o que você acha desses dois? Para alguém aí que está... Você é um formador de opinião. Nós sabemos, né, a professora Raquel Rieira, que eles estudaram todas as evidências, que nós não temos evidências. Então, nós vamos precisar de opinião de especialistas também dentro desse caminho.
que você tem para dizer para nós aí, para todo esse público que está assistindo, nem todos os profissionais de saúde? O grande problema que a gente tem é que a gente precisa de evidências rápido, né? A gente nunca correu tanto atrás de evidências e a gente nunca teve informações tão desencontradas nessa fase de estresse. Eu acho que existe um potencial da ivermectina, esses estudos observacionais mostraram essa diferença. De novo, eu não acho que vai ser suficiente, né? Um medicamento só não vai ser suficiente. Eu acho que a gente tinha que correr para pegar o que a gente tem hoje em dia de medicamentos promissores e começar já a pensar em estudos pequenininhos, né, prova de conceito, de segurança, para ver se a gente consegue associar esses medicamentos. Eu não vejo a gente com nenhuma autorização para usar nada nesse momento como um antiviral específico, talvez o Remdesivir, que foi o único que teve um estudo mais controlado, com algum benefício, né? E a gente está correndo atrás dessas evidências com nitazoxanida, ivermectina e outros medicamentos que devem sair logo, né? Falei muito para não responder nada. A gente, na verdade, não tem nada que seja muito palpável, né? Até o plasma de convalescente, né? Eu queria que o Dante comentasse isso daí. Isso é a coisa mais antiga que tem. Isso tem mais de 100 anos. Toda vez que a gente tem uma doença infecciosa que a gente não sabe como tratar, a gente dá plasma de convalescente. A gente faz isso com veneno de cobra. E o único estudo grande controlado que teve com o paciente mais grave foi interrompido porque não funcionou, né? O que deixa a gente até inseguro, porque se os anticorpos neutralizantes não serviram para tratar, será que eles vão servir para nos proteger? Será que eles vão servir para a gente ter uma vacina, né? Então, acho que a gente podia até estender essa discussão aí para o Dante, para ver o que ele acha a respeito. Eu vou passar para o Dante. Perguntaram também dos anticorpos monoclonais, se tem alguma perspectiva aí nesse caminho, né? Interferon, inibidor de citoquinas, se tem alguma coisa também nesse caminho que possa servir. Bom, Ricardo, estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Dante, aproveitando também, aproveitando também, você fala que foi uma das perguntas, dos efeitos colaterais, e também, como você falou, o uso tardio não é tão eficiente como o uso precoce. Então, como nós vamos escolher os doentes para uso precoce se a gente tem uma doença que poucos complicam dentro desse universo? Obrigado. Bom, primeiro quero dizer para o Ricardo que o que ele disse eu também acho. Isso é uma coisa que tem desde a gripe espanhola, relato da utilização de plasma convalescente, mas bastante agora no início dos anos 2000, com o SARS-CoV, com a Ebola, com a influenza e com o MERS-CoV. E os estudos, como eu disse na minha apresentação, são pequenos, são séries de casos e sem controle, sem estudos controlados. Mas o fato que eu acho de tudo isso que eu tenho visto é que o racional talvez faça algum sentido, que é o que você disse, tentar combater o vírus. Como fazer isto? A hora que você tem a maior carga viral. Talvez, se existir algum efeito, talvez essa seja a maior indicação. Agora, faltam estudos de fato para comprovar a eficiência desse método. Mas é uma situação palpável, é o que você pode tentar fazer. Em relação ao tempo, que esses pacientes, muitos deles são pacientes que não têm uma evolução grave, eu acho que talvez, isso é uma opinião pessoal, seria a indicação precoce naqueles indivíduos de maior risco, os indivíduos com comorbidades que podem, sem dúvida, evoluir para um quadro clínico pior. Então, se houver alguma indicação, em relação ao tempo, eu diria que quanto mais precoce, melhor, porque a ideia é essa, é bloquear a ação do vírus. E em que pacientes? Nos pacientes que talvez tivessem um pior prognóstico por conta das comorbidades que esses pacientes apresentam. Tá ótimo. Alguém querem falar alguma coisa? Paulo ou Arnaldo, querem falar um pouquinho das opções terapêuticas, alguma análise clínica? Hoje se fala muito, né, na mídia, muitas pessoas tomando, né,
azitromicina também, a ivermectina, a nitazoxanida. Alguém querem comentar alguma coisa, Paulo? O que vocês fazem aí nos doentes na fase precoce que chegam na UIR? Então, na verdade, assim, pacientes ambulatoriais não existe nenhuma evidência para você usar nenhuma terapêutica específica. Todas são motivo de pesquisa, então nós não instituímos nada de forma protocolar, a gente aguarda os estudos, ensaios clínicos randomizados, prospectivos, controlados, duplo cego, como manda a boa medicina, o resto é fé. Em relação aos pacientes internados, o que a gente tem feito de rotina para pacientes hipoxêmicos com proteína C reativa acima de 75 é iniciar corticóide em dose baixa naqueles que estão inflamando progressivamente, que é o que mostrou, o único estudo que mostrou algum benefício, apesar de algumas críticas, o estudo Recovery, né? E estamos otimizando ao máximo a anticoagulação ou a prevenção de fenômenos tromboembólicos desses indivíduos. O resto é protocolo de pesquisa, não dá para afirmar absolutamente nada. Arnaldo, quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Então, eu concordo com o Paulo, e o Ricardo também já estabeleceu. Eu acho que no momento a gente está muito mais para mitigar dano através do controle de inflamação de endotélio e suas complicações, do que efetivamente para reduzir carga viral, né? O que nos remete à necessidade de testar, fazer diagnóstico, atuar de forma a conter a disseminação dessa doença, como uma das medidas fundamentais para a estratégia de contenção de dano, né? Então, eu acho que se tentou, por um primeiro momento, optar por uma medida salvadora de utilizar drogas que não têm eficácia para substituir o que é mais difícil de fazer, que é você acompanhar a comunidade toda suscetível, com uma estratégia de saúde pública de altamente vigilância, né? Então, se vendeu de forma irresponsável uma perspectiva que não existe, né? Eu sinto dizer, nós não temos nenhum fármaco que possa ser utilizado em pacientes em fase precoce que possa alterar a história natural dessa doença. Então, o que a gente tem que fazer são medidas não farmacológicas, muito bem estruturadas, e não é só fazer o teste. Você tem que ter sistemas de vigilância para identificar quem está infectado e para atuar de forma sistêmica, no sentido de retirá-los de circulação. O que é difícil fazer num modelo de grandes cidades, né, com bolsões de miséria, pobreza, que foi um dos vetores que eu disse que facilitam sobremaneira a disseminação de doença infecciosa. Então, a saída hoje está no controle da inflamação e no controle de saúde pública. A terapêutica efetiva contra o vírus demanda novos desenvolvimentos tecnológicos que vai vir com o Instituto da Unifesp, se financiar. Arnaldo, já que você está falando do Instituto, tem uma pergunta aqui, se você acha que isso deve ser só de uma universidade, ou ele deve ser feito com intercâmbio de várias universidades para essa missão heróica e fundamental que você colocou aqui para nós. Eu acho que é uma pergunta bem interessante. Muito, muito importante, e o colega tem razão, né? Quer dizer, os países que investem em saúde global, eles investem em sistemas de consórcio. Então, são várias universidades que trabalham em esquema de consórcio, até porque patógenos emergentes, eu mostrei, existe uma ampla gama de modelos biológicos, e é difícil achar uma universidade que é boa em tudo, né? Então, você faz consórcios, né, porque a vigilância é fundamental que seja feita em diferentes locais, nós temos um país continental, então a resposta para o colega são consórcios, são universidades que se organizam em consórcio, financiado pelo sistema público e privado. Obrigado. Se alguém quiser dar opinião sobre isso também, fica à vontade. O Flávio, primeiro agradecer, você está aqui, professor também da terapia intensiva, da disciplina de anestesiologia, dor e terapia intensiva, para estar discutindo aqui com a gente. É uma honra tê-lo aqui também. E são várias perguntas ligadas ao UTI, porque as pessoas colocam que não tem muita coisa para fazer numa fase inicial. A gente tem os fatores de risco, como o Dante falou, mas um número relativamente pequeno no universo de porcentagem e um número grande em relação ao número de pacientes infectados vão para a UTI. Então, tem algumas perguntas aqui para você da UTI. Primeiro, por que os doentes desenvolvem insuficiência renal?
quais as infecções secundárias mais frequentes que vocês estão tendo. A gente sabe que tem evidências, né, que tem o uso, a posição prona, o uso de respirador, o oxigênio, esse ninguém discute dentro do caminho do tratamento dos pacientes. E eu queria que vocês falassem, eu sei a experiência muito grande de vocês fizeram testes com hidroxicloroquina na fase inicial, podem falar alguma coisa se quiser, e um pouquinho sobre heparina e o corticoide. Como que vocês estão fazendo nos doentes graves? O Paulo já deixou claro que o uso profilático é usado aí nos pacientes de uma maneira geral, que são internados no hospital. Nos pacientes graves, e depois o Paulo volta para dizer o que ele faz na alta dos pacientes, se os pacientes continuam com heparina profilática, o que faz em casa. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, uma satisfação poder fazer parte dessa sessão. E sendo bem objetivo, até por questão de limitação de tempo, eu vou procurar, então, responder essas questões aí. Em relação ao mecanismo de disfunção renal em pacientes com Covid-19, não tem nada específico do meu conhecimento que tenha estudado essa questão em pacientes com diagnóstico de Covid, mas eu imagino que o mecanismo ele compartilha características comuns a todos os pacientes com sepsis. Envolve aí comprometimento da microcirculação, inclusive com a da microcirculação que o Paulo colocou, envolve mecanismos inflamatórios que são exacerbados em pacientes com doença, e toda uma reorganização bioenergética que, né, de uma certa forma, acaba levando aí a disfunção renal. Em relação às infecções, né, os artigos que nós temos, eles falam que não é comum co-infecção em pacientes com Covid-19. Né? Tem coisa aí de 8%, às vezes 10% em alguns estudos, mas o curioso é que mais de 70% dos doentes nessas casuísticas acabam usando antibiótico. A gente tem uma visão lá na nossa UTI de que as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas não são incomuns. Como a doutora Flávia comentou há pouco, a maior parte desses indivíduos acabam morrendo não de hipoxemia, mas de disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, de choque refratário, e a gente imagina que as infecções secundárias elas têm um papel relevante nisso. Né? O paciente acaba ficando com um tempo de internação prolongado, debilitado e sujeito a esse tipo de complicação. Né? Em relação à posição prona, é algo que já está sendo feito na UTI há tempos, é descrito desde a década de 70. Em 2013, nós tivemos a publicação de um estudo que foi marcante nesse sentido. Pacientes graves com síndrome de desconforto respiratório agudo, né, submetidos a essa manobra, tiveram uma mortalidade de 16%, comparada a pouco mais de 30% nos pacientes controle. Então, assim, é algo que já é rotineiro dentro das unidades de terapia intensiva, intervenção comum em pacientes com SARA, e que vem obtendo sucesso, pelo menos no sentido de reverter a hipoxemia de pacientes com a nova Covid-19. E só para finalizar aqui, em relação a todas essas novas intervenções terapêuticas, medicações, acho que eu compartilho da opinião de todos aqui. A UTI já usou hidroxicloroquina, já usamos tocilizumab, já usamos dexametasona, mas tudo em contexto de estudo que nós participamos. A única medicação que nós atualmente fazemos uso é a dexametasona. Como o Paulo comentou, há pouco tempo foi publicado um pré-print de um estudo britânico, o Recovery, que sugeriu benefício principalmente naqueles indivíduos que precisam de suporte de oxigênio. Então, de toda essa série de medicações que vem sendo faladas, a única que nós adotamos há pouco tempo na nossa prática, na nossa assistência, é a dexametasona. Obrigado, Flávio. Perguntaram dos anticorpos monoclonais, acho que também não tem uma perspectiva muito grande dentro desse caminho. Se alguém quiser comentar. Ricardo, alguma coisa dentro desse caminho? Nós estamos chegando. Uma coisa que eu queria comentar rapidamente, né, é com relação à virologia dessa doença. Né?
Esse vírus, ele aparentemente, ele muda de lugar, ele muda de órgãos, muda de tecidos. A gente não consegue dizer que a viremia baixa em algum momento e que só tem inflamação. Vou dar um exemplo. Na hora que a pessoa está no tubo, com insuficiência respiratória e secreção do pulmão, você não acha mais o vírus no nariz e na garganta, mas você acha sempre no pulmão, na secreção traqueal. Ele mudou de lugar. Muitas pessoas se recuperam e depois voltam a apresentar a presença do vírus e a doença novamente. Quero crer que esse vírus estava em algum tecido, em algum órgão e voltou a se expandir. Isso acontece com a sífilis, né? A doença se concentra, se expande. Isso pode acontecer, porque a gente tem um meio de cultura muito grande no corpo para esse vírus e ele pode realmente ficar restrito em algum lugar. A gente produz anticorpo neutralizante para esse vírus. Os estudos mostram que isso aí é frequente, né? Você consegue pegar o plasma de convalescentes e neutralizar em vitro o vírus. Isso é muito potente, né? Se isso vai servir como uma alternativa terapêutica, a gente não sabe, né? No HIV a gente também faz anticorpos neutralizantes e o vírus escapa, ele muda. A hepatite C também, 40% das pessoas ficam cronicamente infectados. Então, ter anticorpo neutralizante não é uma garantia de que a gente vai usar isso como tratamento ou como prevenção ou até que a vacina vá funcionar, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser tentada e acho que está sendo tentada. Eu estou aqui pressionado para finalizar, eu acho que a gente poderia ficar um tempão discutindo, mas, Ricardo, eu queria que você finalizasse contando para nós, porque a gente levou muitos anos nessa luta contra o HIV, então, e agora nós chegamos aí no momento aí com várias drogas, vários tratamentos, foi um período longo, e estamos chegando aí no momento que, quem sabe, a gente consegue fazer o vírus desaparecer como vocês tiveram nesse paciente. Eu queria que você finalizasse falando um pouquinho disso e trazendo aí um pouco de esperança no tratamento tanto de doenças emergentes, como muito particularmente ao coronavírus. Bem rapidamente, né, com relação ao HIV, o desafio grande que a gente tem é diminuir a quantidade de células infectadas que a pessoa tem, porque a gente trata e a pessoa continua tendo inflamação, porque continua tendo células infectadas, e isso é uma barreira até para a gente curar a pessoa. Então, os estudos recentes, os nossos também, tentam diminuir a quantidade de células infectadas, eliminando isso daí, para diminuir a inflamação e, quem sabe, aproximar essa pessoa da cura. E o que a gente faz é intensificar o tratamento, usar medicamentos que acordem o vírus, né? Isso é importante no contexto do coquetel. A pessoa está tomando o tratamento antirretroviral, se você ajudar o vírus que está latente a acordar, você vai diminuindo a quantidade de vírus. E melhorar a imunidade dessa pessoa para ela naturalmente vigiar. Nesse paciente, a gente basicamente usou um esquema, ele usava 3 medicamentos, estava bem, coquetel natural, e a gente deu mais 3 medicamentos. 2 que eram também do coquetel, ele ficou com 5. Um desses medicamentos também acordava o vírus, e a gente deu um outro medicamento que acorda o vírus e melhora a imunidade, modelo animal in vitro, né? Que foi a nicotinamida. E ele se mantém controlando a infecção. A gente não consegue dizer ainda que esse paciente está curado. A gente não tem ainda um raio-x que a gente faça e fala assim, olha, não tem mais nenhum vírus aqui. O que a gente faz é suspender o tratamento e observar. E muitas vezes, em outros casos, né, a gente já teve esses exemplos que você suspende, espera e o vírus volta. Então a gente ainda não tem essa garantia. Mas os sinais que esse paciente mostra são sinais bons, porque a imunidade dele aparentemente está indo embora, os anticorpos estão caindo, a imunidade celular a gente não consegue detectar. Então eu queria deixar bem claro que a gente ainda não tem essa garantia, mas que os caminhos são promissores. Muito obrigado. Eu queria fazer um agradecimento muito especial. Vocês representam uma equipe enorme, multiprofissional, de gente séria, que está trabalhando com vontade, né, no meio desse caminho. Então, muito obrigado mesmo. A gente agradece em nome de todas essas pessoas aqui que estão assistindo e de toda a população que é beneficiada por esse trabalho de vocês. É um orgulho para a Escola Paulista de Medicina, para a Universidade Federal de São Paulo, ter gente como vocês e todos que vocês representam aqui. Muito obrigado, acho que foi uma sessão ótima, nós poderíamos discutir muito mais tempo, mas nós vamos ter que entregar essa sala. Muito obrigado mesmo a todos, obrigado à audiência, obrigado às
intérpretes de Libras. E obrigado a toda a equipe que está por trás aí na organização desse evento. Muito obrigado, parabéns à comissão organizadora. Obrigado a todos.